Pois é, que coisa boa é a tecnologia, né? As novidades que aparecem, né? Assim como o DTF, que deixa mais, é tão mais fácil produzir a camiseta. E aí o pessoal fala assim: olha, a serigrafia vai acabar. Bom, a primeira vez que eu escutei essa frase foi em 1995. Eu estava trabalhando com serigrafia já há algum tempo, a frase vinha da boca dos deslumbrados, né, com as novas tecnologias de cada época. Então, aí era no caso das inkjet de tinta solvente. Eu estou falando da impressão de comunicação visual, mas o princípio também vale para impressão têxtil, para impressão de vidros, para impressão de cerâmica, para impressão de plásticos, todos usando serigrafia. E sempre a mesma conversa de vai acabar. Quer dizer, já existiam impressoras gigantes para comunicação visual, plotters de recorte e tudo mais. Só que a novidade eram as impressoras de 1 a 2 metros, né? Muito convenientes para trabalho de comunicação visual. Então, livres da restrição de só poder imprimir com papéis por causa das tintas de base água, que eram os originais dessa tecnologia. Mas o investimento era considerável e com o tempo os preços começaram a cair. Muita gente embarcou na onda de vai acabar e se livraram da serigrafia, compraram impressora e daí começaram a ver com quantos paus se faz uma canoa. Olha, faz 60 metros quadrados por hora, dizia o representante da impressora. E na prática, se a máquina trabalhasse por 1 hora seguida, a pergunta que não queria calar seca aonde 60 metros de material autoadesivo? Que fiasco. E qual é o problema? Bom, na minha opinião, falta de informação, falta de conhecimento, observação, tanto da impressão digital quanto da impressão serigráfica. Ah, ninguém avisou que o solvente precisa evaporar antes de você enrolar o adesivo. E por que não lembrar? Ah, ninguém vai comprar um dispositivo de secagem da boca para a boca da impressora, porque vai custar metade do preço dela. Toca a venda do equipamento assim mesmo, né? Diz o vendedor do equipamento digital. E, bom, quem sabe se secar em 20 minutos, a sala com uns 20 metros já dá certo. É uma piada, né? Eu tive clientes que tiveram exatamente esse problema. No caso da impressão em cerâmica, coisas semelhantes aconteceram. No caso têxtil, uma onda de impressoras direto ao tecido e paralelas aplicações de sublimação. E a cada nova onda, aquela frase, serigrafia, mal agouro, né? Ou algum encantamento de bruxaria. E hoje, com o DTF, é a mesma coisa. O problema é que, além da pessoa não saber os detalhes da técnica entrante, desconhece também os detalhes da serigrafia. Quando eu digo detalhes, eu me refiro ao que é possível fazer, o que é conveniente fazer, qual é o contexto que justifica o fazer e para que servem as características da técnica em termos também do cliente, né, da demanda. Então, o que acontece com as artes gráficas tradicionais, com matriz? Acontece que você tem que pagar o preço da pré-impressão, tem que ter o trabalho todo da pré-impressão e que encarece as tiragens baixas. Se você vai fazendo tiragens maiores, isso vai amortizar o custo. Então, você não faz uma produção de 10 peças em serigrafia porque fica muito caro. Por outro lado, as artes gráficas digitais, com a pré-impressão embutida no equipamento, facilitam a tiragem unitária. O que poucos observam é que, com a tiragem, o preço unitário se mantém. Não dá para você reduzir o preço com um pedido em volume, como é possível na impressão tradicional. Então, falta a percepção de que tiragens grandes requerem investimento em máquinas e instrumentos, o que é uma verdade também para a serigrafia. E, bom, tem mais. Qual é o contexto, no nosso caso, do transfer, que é o nome genérico do DTF, né, no mercado? O transfer pode ser transfer térmico, pode ser um transfer úmido, pode ser um transfer sublimático.
ele oferece uma coisa que é valiosa para a indústria têxtil, que é a possibilidade de reduzir, de personalizar em escala. Material em branco é produzido, o tecido em branco, e a imagem é transferida somente nas quantidades que serão vendidas. Então, com isso, você elimina saldo de estoque. E isso não é só na aplicação têxtil, pode funcionar em outros tipos de aplicação também. Então, vale para sublimação localizada ou sublimação em tecido corrido, mas apenas em tecido de poliéster, bem entendido. Por exemplo, né, padronagens, roupas esportivas, brindes, canecas, chapas revestidas com resina de poliéster. Né? Vale para o transfer térmico em qualquer tipo de tecido ou couro. Por exemplo, etiquetas de logotipos em roupas, em calçados, em uniformes. Vale para embalagens plásticas, embora é uma aplicação um pouco mais industrializada, mas também existe. Né? Na indústria de frascos se usa. E nada diz que você precisa fazer o transfer numa impressão digital. Existem muitos casos de transfer que são feitos por serigrafia. Aliás, dá para fazer um dourado em DTF? Acho que não. Dá para deixar uma cor especial, com a cor Pantone? Se você for muito bom na impressão digital, é legal. Dá sim. Acho que na serigrafia fica um pouco mais fácil. Então, é um ponto pacífico. Se você quer trabalhar no mercado de microtiragens, escolha um sistema digital. Se você quer trabalhar no mercado de tiragens econômicas, invista na serigrafia, em equipamentos de serigrafia. Use impressão manual, sim, para prototipagem, para tiragem econômica e para aquelas coisas que o digital não consegue fazer. E, dito isso, né, a pergunta, o que é realmente a serigrafia? Bom, serigrafia tem a capacidade do maior volume de tinta transferida dentro de todos os sistemas gráficos. Essa característica ela vai ser importante para você conseguir certos resultados. A serigrafia permite imprimir na maior quantidade de diferentes materiais dentre todos os processos gráficos. É uma verdade e você pode fazer isso valer o seu ganha-pão. É apenas isso. O contexto do mercado de transfer ele não foi inventado pelos fabricantes de impressoras digitais. Na realidade, eu acompanhei casos de impresso de transfer sublimático feitos por rotogravura e por serigrafia, e casos de transfer úmido por serigrafia. A escolha do sistema gráfico precisa considerar a adequação final, que é o que o cliente precisa, antes da conveniência inicial, que é o que o produtor acha mais confortável fazer, a bem de você chegar na melhor qualidade e na melhor adequação do seu produto. Uma tecnologia ela não é superior a outra tecnologia. É melhor ser você o cara capaz de realizar o que o cliente precisa, com qualquer tecnologia que você tiver à mão, independentemente da tecnologia aplicada, porque para o cliente não refresca. Eu comprei essa camisa porque ela é feita em serigrafia. Olha, isso é um valor só para o cara que faz a serigrafia, né? Então, eu acho que no futuro vai haver uma fusão, como já está acontecendo, entre diversas tecnologias de impressão. Muitas empresas grandes de impressão tradicional estão investindo em impressão digital, mas também estão investindo em impressão serigráfica. Tenho visto nas feiras internacionais máquinas que têm serigrafia e sistema digital combinado no mesmo equipamento. Então, garanto que não vai acabar. Né? É isso. Eu acho que você deve ver o que é conveniente, se instruir, saber o que existe e ter lucro com isso. Né? Obrigado pela sua atenção. Boa noite.